Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus, Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É interessante observar aqui o que Paulo está nos chamando a atenção. Ele está falando que há uma grande batalha espiritual sendo travada dentro de uma experiência familiar. Até porque o texto está dentro de um contexto. Se você ler o capítulo todo, você vai perceber que logo no primeiro versículo está orientando a família, está dizendo, filhos, sejam obedientes aos seus pais. Também diz aos pais, olha, não provoque a ira aos seus filhos, mas você possa admoestá-los, adverti-los da forma correta, como Deus espera. Ele fala também aos filhos sobre a questão da honra, dizendo, olha, honre o seu pai e a sua mãe. Portanto, o que você vai observar é exatamente a preocupação de Paulo quanto à saúde emocional e espiritual da família. E de repente ele vem no versículo 10 e ele conclui dizendo, finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele começa a falar das ciladas do diabo. Diz, olha, tome cuidado, fique atento, porque nós temos travado lutas e essas lutas, muitas delas, não são humanas, são espirituais. E temos que tomar cuidado para que não venhamos a transformar a nossa família no campo de batalha e lutando contra o inimigo errado, iremos ter prejuízos. Ele diz, nossa luta não é contra carne e sangue. Em outras palavras, a sua luta não é contra o seu marido. A sua luta não é contra a sua esposa, contra seus filhos, contra seus pais. Nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Nossa luta é contra o inferno, é contra Satanás. A nossa luta é contra o príncipe das potestades do ar, das hostes da maldade, como diz a palavra de Deus. E se não tomarmos cuidado, iremos nos machucar. E sem perceber, prejuízos virão e não saberemos que ali estava a ação do mal contra a nossa família. Nós precisamos orar mais, buscar mais a Deus. Ele chega a dizer que precisamos nos revestir da armadura de Deus para que possamos resistir o dia mal. Toda a família vai enfrentar o dia mal. E lutas profundas são travadas. E nós não podemos esquecer que há questões que são humanas, são nossas. Há um papel que o pai deve ocupar, que o filho, que a mãe, que o esposo, que a esposa. Mas há momentos em que nós iremos transcender ao nosso lugar e os papéis que estão ali sendo exercidos, e às vezes, inclusive, com muita lisura, com dedicação, mesmo assim, há uma batalha sendo travada. Porque diz a palavra que iremos ter que lidar contra as ciladas do diabo. O que é uma cilada? É uma armadilha, é algo que é armado contra nós e não percebemos. E quando menos imaginamos, estamos dentro de uma situação de prejuízo, de queda. Abra os seus olhos, perceba essa batalha que está sendo travada todos os dias. Pastor, mas como eu posso perceber? O melhor caminho é a oração, o jejum, a palavra, a presença de Deus, a busca pelo Senhor. Derrama seu coração diante dele. Tenho falado insistentemente sobre o lugar da oração, da intercessão na família. Ore, interceda pelos seus filhos, interceda pela sua casa, interceda pelo seu cônjuge, pelos seus pais. Busque a Deus, porque a batalha sendo travadas, mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus nos diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Há vitória em Jesus, há vitória em Cristo para a nossa família. É certo que o mal vai intentar contra a sua casa, contra o seu casamento, mas tão logo você entendendo essa batalha e tão logo você se posicione em oração, em devoção, em santidade, ele vai ter que recuar. Porque Deus é o Senhor da vida, Deus é o Senhor da minha e da sua vida, da nossa família, Ele é o Senhor da nossa casa, o governo da nossa família está sobre o Senhor. Portanto, a vitória virá. É uma questão de esperar, aguardar, porque Deus sempre age do jeito dele, no tempo dele, mas Ele nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a depender dele em oração e ficarmos alertas quanto a essas batalhas, a fim de que no dia mau possamos permanecer de pé, firmes, na certeza de que fomos protegidos por aquele que é Senhor da nossa história familiar. Deus abençoe você e sua casa, uma ótima manhã para você e até nosso próximo encontro. Amém.